São 10 horas e mais 10 minutos. Daqui a pouquinho você vai conferir as ocorrências policiais que passaram pela Central de Operações do 38º Batalhão da Polícia Militar, sediado em São João del Rei. O Jornal das 10 tem a honra, a satisfação, a alegria de receber neste momento o reitor da Universidade Federal de São João del Rei, o professor Dr. Marcelo Pereira Andrade. Reitor, muito obrigado pela sua presença e um bom dia. Muito obrigado, Geraldinho. Obrigado pelo convite de estar essa manhã com vocês, né? Sempre uma forma da gente compartilhar o que está acontecendo na universidade. Também um bom dia aos ouvintes, às ouvintes do seu programa. É um prazer também poder me dirigir a vocês. Estamos aqui à disposição. Muito bem, a gente fica muito satisfeito e honrado com a presença de Vossa Excelência. Na terça-feira, dia 27, o Diretório Central de Estudantes, o DCE, da Universidade Federal de São João del Rei, publicou no Instagram a respeito da demissão de alguns servidores terceirizados. A notícia repercutiu entre os estudantes e os servidores que prestam serviços para a Universidade Federal de São João del Rei. Gostaria de saber, professor, sobre esse assunto, quais foram os critérios para a decisão de demitir os funcionários terceirizados? Quantas pessoas serão penalizadas com essa decisão e qual o motivo? Acho que todos acompanharam, acho que você acompanhou, né, Jorginho, no dia 7 de fevereiro, nós fizemos uma coletiva e aí a gente apresentou a real situação orçamentária da nossa universidade depois da aprovação da lei que rege o orçamento do nosso país, né? A lei orçamentária anual. Os ouvintes devem ter acompanhado isso na mídia. No dia 22 de dezembro foi aprovada a lei e no dia 22 de janeiro foi sancionada a lei. E na lei desse ano, as universidades sofreram um duro impacto, né? Nós tivemos 310 milhões cortados no nosso orçamento. Nós tínhamos conversado no Congresso Nacional, os reitores das universidades federais brasileiras, né, representados pela nossa associação, que é a Andifes. Tínhamos feito os cálculos e apresentamos que precisaríamos de 2,5 bilhões para que pudéssemos dividir entre as universidades para que a gente pudesse fechar o ano. A Comissão Mista de Educação entendeu que era pertinente, mas a Comissão Mista de Orçamento, que é a comissão que fecha a proposta, cortou esses 2,5 e ainda cortou esses 310. Ou seja, isso na Universidade Federal de São João del Rei representa um déficit de 21 milhões de reais. Né? Nós estamos recebendo um valor de 54 milhões para esse ano. O ano passado, o recurso que nós recebemos, né, que nós pudemos pagar as dívidas, e ainda ficou faltando 3 milhões e meio, foi 53 milhões de reais. É um corte violento, né, professor? Foi 63 milhões de reais. Isso representa um corte de 9 milhões só aí. Só que todo mundo que acompanha o dia a dia, né, aí eu me dirijo a vocês, né, que cuidam das casas de vocês, sabem que a cada dia os preços aumentam. O preço desse ano não é o mesmo preço que era do ano passado. Um quilo de açúcar não é o mesmo preço, ele é inflacionado ao longo do tempo. Todas as nossas contas na universidade são inflacionadas. No ano seguinte, não é o mesmo preço, tem os reajustes, né? Então a gente tem reajustes de contratos dos terceirizados, temos reajustes de contratos de quem presta serviço para nós, manutenções de elevador, de tudo que nós compramos para a universidade, de RUs, tudo aumenta. Então, quando a gente aplica tudo isso, e mais pagamento de bolsas para os nossos alunos, que é um pagamento que nós estamos fazendo do nosso recurso, porque a gente não teve o repasse do governo, não teve aprovação no Congresso, tudo isso são 21 milhões de reais. Os contratos terceirizados, como a gente disse no dia 7, são os contratos mais pesados que nós temos na universidade, em torno de 36 milhões de reais, de 54 que nós temos para usar esse ano. Então, o único contrato maior que nós temos agora, depois que a gente preservou durante 4 anos, que a gente não mandou ninguém embora por 4 anos, nesse momento a gente não tem de onde fazer a economia, porque eu preciso chegar até o final do ano com a universidade aberta. Se nós não fizermos nada, a universidade pararia em agosto. E pior, com a demissão de todos os terceirizados da casa, porque a gente não tem condições de pagar. Então, tivemos que fazer um ajuste na terceirização
para o pessoal administrativo 25% e para o pessoal limpeza, manutenção 35%, toda a casa, mas a gente está cortando geral em todos os centros de custo da universidade. Na verdade, os critérios de admissão e de demissão são das empresas. Os terceirizados não são contratados diretamente por nós. Uma orientação que eu dei para todos na casa que trabalham com os terceirizados é não intervir em contratação de nenhum terceirizado. Quem faz isso são as empresas. Então, na redução de contratos, a gente diz que vai reduzir em tantos por cento e a empresa faz a redução. Na ampliação, quando a gente aumenta o contrato, a empresa faz também. Então, uma questão que fica a critério da empresa. Só que nós tínhamos 2 contratos que as empresas estavam não iam prestar mais serviço para nós, porque teve problemas, pediram para sair dos seus contratos, rescindir os contratos. Então, na verdade, tem empresas que são de contratos emergenciais contratando essas pessoas, né, recontratando, né, de uma empresa para outra. Mas esses são critérios da empresa, Geraldinho. Professor, quando procurados pela nossa equipe, a ASCOM, Assessoria de Comunicação da Universidade Federal de São João del Rei, nos informou que esses cortes já haviam sido discutidos com o próprio sindicato. Isso é verdade? A gente informou o SINDES, né, o Sindicato dos Técnicos, que a gente foi muito bem recebido, estivemos lá numa assembleia. Antes mesmo do anúncio, eu tive a chance de conversar com o Joaquim, que é o coordenador do SINDES, explicamos a situação. Explicamos a situação também para chefes de departamentos, para coordenadores de curso, coordenadores de programa de pós-graduação, para a sociedade no dia 7, né, que foi dirigido para toda a sociedade, onde nós temos campi, né, pelos nossos canais, e pela própria comunidade acadêmica. Então, desde o dia 7 nós temos feito isso. Então, uma questão que a gente sempre faz questão é de levar as informações para as pessoas. Muito bem. Então, ratificando o que o senhor acabou de dizer, é inegável que mais cortes estão previstos, conforme foi mencionado na coletiva de imprensa do dia 7, que o senhor acabou de dizer agora. O senhor poderia nos dizer quais outras áreas ou setores que poderão ser afetados com essa medida? A área de terceirização dos administrativos vai ser afetada, ainda áreas da manutenção, de motoristas, enfim. A gente ainda está preservando a área de segurança, porque para a gente é nevrálgica a segurança de toda a comunidade acadêmica, mas são áreas que serão afetadas. Mas não só estas, contratos também para compras, né? De financiamento da parte acadêmica também será afetada, né? Temos redução em todo o gasto da universidade, né? Muito bem. Gostaria de saber também, reitor, é o seguinte, em relação à situação dos estudantes, muitos deles, sabemos, dependem de assistências estudantis, restaurante universitário, entre outras ajudas da Universidade Federal. Como os estudantes vão ser afetados por essa falta de recursos anunciada agora? A gente contou até um orçamento, quando as pessoas olham nu e cruamente, tem uma que não compreende a administração, não compreendem o orçamento público e olham cruamente só para a LOA, sem fazer as comparações de gastos, até teve um aumento de 12 para 13 milhões, 13 milhões e pouco. Só que nós temos 2 milhões e 800 da assistência estudantil, o dinheiro que vai ajudar os alunos, bloqueados, esperando suplementação, o que a gente não conhecia. Algo novo para nós, isso na própria LOA. E liberados, nós temos 11 milhões de reais. No ano passado, nós gastamos 12 milhões, né, em assistência estudantil. Estou arredondando para facilitar. Claro que aí você tem tudo aquilo que eu já falei, correções, as refeições aumentam, o RU aumenta, gasto com assistência médica aumenta, então tudo aumenta. Mas nós temos agora 1 milhão a menos, mais de 1 milhão a menos, caso não sejam bloqueados esse valor. Então, é uma questão que a gente já conversou essa semana, não nós, mas a nossa pró-reitora de assistência estudantil, junto com o pró-reitor de planejamento, com os estudantes, para expor o problema. Isso vai ser trabalhado na comissão de assistência estudantil, junto com os alunos, a gente sempre faz questão da participação de todos, para a gente pensar alternativas, saídas, para que não se tenha nenhum aluno sem atendimento.
que é muito difícil com um orçamento de 11 milhões de reais. Na verdade, nós precisaríamos, e nós comunicamos isso ao Congresso Nacional, estive lá, conversei várias vezes sobre assistência estudantil com parlamentares, participei de audiências, o próprio MEC sabe disso. Nós precisaríamos de 30 milhões para cuidar dos alunos. Nós recebemos 13 com 2.800 bloqueados. Temos 11. Então, são escolhas difíceis que a gente faz. Quase a metade, né? Menos a metade, né? Muito menos a metade. E é um dinheiro que faz muita falta, né? Mas, infelizmente, passamos por esse problema. É mais uma crise para gerenciar aí na nossa jornada na reitoria. Reitor, até que ponto essa medida poderá influenciar, afetar a economia de São João del Rei e de toda a região do Campo das Vertentes? Lamentavelmente, né, não é uma situação nada agradável. Né? Sou servidor público federal de carreira, né? Tenho 18 anos no serviço público. Por vezes as pessoas, como sou professor, as pessoas não nos enxergam como servidores federais. Uma área que eu tenho muito orgulho de servir, né? Porque a gente serve o país. Né? Foi para isso que eu fiz concurso, foi para isso que eu estudei, para servir nossa nação no campo da educação. Então, é uma situação que, mesmo que você possa ter todos os cursos da sua vida, não é algo, lamentavelmente, ter que tomar decisões de corte e as pessoas perdendo emprego. E quando a gente fala de perda de emprego, a gente está falando de perda de poder aquisitivo. É um dinheiro que poderia movimentar o comércio, o turismo. Turismo não, porque as pessoas moram aqui, né, mas fazer, né? Então, é um impacto para a cidade. Né? A gente deixa de gerar economia, a gente deixa de movimentar a economia. Por isso que eu sempre insisti, Geraldinho, quando eu venho aqui e falo a todos que estão nos ouvindo e estão passando por isso agora, e foi uma coisa que a gente fez ao longo da nossa gestão. A gente blindou o máximo possível, porque não é só preservar emprego, mas é preservar o funcionamento da universidade. Nós temos 509 terceirizados, né? Perdemos ontem 30%. Vamos perder menos de 20%, vai chegar em torno de 20%, talvez, menos de 20%, com tudo que nós estamos fazendo. Temos 493 técnicos. Então, é uma mão de obra importante para fazer a universidade funcionar. Né? O senhor falou que a universidade não vai mandar ninguém embora. Quem manda são as empresas credenciadas. A gente reduz os contratos. Né? Exatamente. Eu gostaria de saber, professor, qual o critério de idade, de pessoa casada, que é pai de família, e vai existir uma apuração, um critério em torno disso? A gente tem os princípios na própria RH para preservar, né, pessoas que são trabalhadoras, as empresas, né, parto do pressuposto que as empresas seguirão isso. As pessoas que que têm bom desempenho, pessoas que são pais e mães de família, pessoas que têm idade mais avançada, porque está perto de aposentar, as convenções coletivas trabalhistas garantem isso, porque as empresas são obrigadas a seguir essas CCTs, mas a gente torce para que isso aconteça nas empresas. Mas nós, como servidores federais, é por isso que a gente tem essa ressalva com todos os nossos chefes, diretores, pró-reitores, nós, servidores federais, não podemos interferir no gerenciamento das empresas. Isso seria uma ingerência e poderia causar, inclusive, rompimento de contratos com as empresas. Então, a gente toma todo esse cuidado para ter essa separação entre a empresa e a universidade. Nós contratamos o serviço da empresa e ela nos oferece os colaboradores terceirizados. Professor, há possibilidade de uma investigação, de uma apuração de gastos que são considerados menos significativos, que podem ser aplicados em outras áreas da Universidade Federal? Nós estamos fazendo esses estudos para diminuir todos os gastos. Agora, mas acho que você está falando também sobre apuração. Nós somos acompanhados o tempo todo, né? Pelo belo trabalho pelo Ministério Público Federal, né? Que eu acho que é uma entidade extremamente importante para acompanhar o que a universidade faz. Nós somos acompanhados pela Controladoria Geral da União, e somos a CGU, e somos também acompanhados, né, auditados pelo próprio Tribunal de Contas da União. Nossas contas têm sido sempre aprovadas, né? Então acho que é um mérito da nossa universidade, dos técnicos que estão na universidade. Aqui também falar do trabalho dos técnicos da PEPLAN, que são nossos anjos da guarda, são os nossos sinais de alerta quando o orçamento vai mal, né? Então, pessoas extremamente gabaritadas, né? Temos lá o Tião, Tetejo, Bel,
a Dilson e o próprio pró-reitor, o Renato, que fazem um trabalho diário de acompanhamento do orçamento para saber onde estão indo os gastos, né? Então, são coisas que a gente leva no dia a dia sempre em consideração. Professor, o senhor esteve conosco há 2 anos aqui no Jornal das 10. O senhor disse que a situação estava realmente complicada sobre o orçamento, que teria sido cortado uma verba lá em Brasília, que o senhor anunciou aqui no Jornal das 10, e o senhor falou conosco que estava fazendo de tudo para não demitir ninguém, que a coisa mais ruim que tem é ver um pai de família. E agora o senhor está atravessando essa fase difícil. Vamos passar, você tem uma ideia, né? O déficit que a gente tinha lá era, de 2022, de 5 milhões. Conseguimos suportar. Mas 21 milhões, a gente ficou insustentável. O ano passado a gente teve um alento com a vitória do presidente Lula, né? O presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Na transição teve a PEC da transição. O que é a PEC da transição, para quem nos acompanha? É uma emenda constitucional. Aquilo que não estava previsto na Constituição é você autorizar via uma emenda. Como diz o próprio nome, uma emenda. Né? E foi feita uma emenda que aumentou o orçamento das universidades, depois do nosso orçamento aprovado, né? Aumentou para as universidades federais 1,7 bilhão. Desse 1,7 bilhão, 14 milhões no final do ano veio para o UFSJ. Então, se nós tínhamos um orçamento de 47 milhões, passamos a 61 milhões. Isso trouxe uma certa tranquilidade. Conseguimos mais 2 milhões via emendas, recurso que a gente mesmo arrecada na universidade com serviços e produtos que nós temos. A gente chegou a 63. Então, a gente conseguiu chegar até o final do ano. Mas ainda faltando uma reposição de recurso para as bolsas. Aí, esse ano, com a LOA, com todos os reajustes contratuais, ficou realmente insuportável. Professor, os servidores terceirizados. Aqui de São João, o senhor falou que são 500 e poucos servidores. 509. Não, no geral. No geral, aí entra Divinópolis, Ouro Branco, Sete Lagoas e São João. Isso. No geral. No geral. Quer dizer que isso aí pode atingir um patamar de aproximadamente 30% dos servidores? Não, vai atingir o patamar menos de 20%, né? Porque a gente está calculando em torno de 70% a 80%. Então, acaba sendo menos de 20%. A Universidade de São João del Rei, ela tem quantos servidores públicos concursados, mais ou menos? No geral, né? Eu tenho um dado no geral, 493 técnicos administrativos. E é verdade que a Universidade Federal de São João ainda é considerada a mais enxuta do Brasil? Enquadro, que a gente chama de RAT, né? Relação aluno técnico administrativo. E a gente fala que é enxuta, a gente fala que foi precarizada, né? Porque nós temos o segundo pior RAT do Brasil. Nós só perdemos para a Universidade Federal Técnica do Paraná. Então, nós precisaríamos de 300 técnicos administrativos. Há um pleito que a gente tem levado constantemente ao MEC, conseguimos fazer um concurso agora, conseguimos ampliar o quadro de referência, mas mesmo assim, no quadro de referência, a gente aumentou em torno de pouco mais de 20 vagas. Né? Então, é uma luta que nós temos para recompor, para ter essas vagas. Porque tendo essas vagas, é concurso público que é aberto, são pessoas que passam no concurso público, são efetivados e a gente não corre o risco de ter que cortar um servidor público, né? Só se fizer algo muito grave. Mas o servidor público que vai desenvolver sua carreira conosco e ficar aqui por décadas. Né? Quantos alunos? Em torno de 12 mil alunos. Né? A gente sempre tem uma variação, a gente não acabou de fazer matrícula, em torno de 12 mil alunos. A maioria da região? Isso no geral, né? Mas temos aqui, a maioria dos nossos alunos, tem muitos alunos da região, ainda acho a maioria, mas temos alunos do Brasil inteiro aqui hoje no UFSJ, em todos os nossos campos. E aquele intercâmbio internacional? Continua. De alunos de outros países? Sim, continua? Continua. A gente acabou de receber esse mês em torno de, até o momento, 50 alunos entre graduação e pós-graduação. Ainda tem em torno de uns 13, 15 alunos para chegar aqui na Bom, mas nesse intercâmbio, a Universidade Federal de São João também exporta alunos nossos para outras universidades do mundo, né? Ou não? Sim, a gente tem programas, né, programas de cooperação entre diferentes países. Agora a gente tem aberto
um programa com as universidades chinesas em que elas oferecem bolsas mas esses já são alunos da pós-graduação, alunos que já terminaram seu curso e que queiram fazer seu mestrado e doutorado na China, por exemplo. Então, o que a gente chama, essa é uma parte da internacionalização. Muito bem. Encerrando a sua participação conosco, né, uma presença simpática nesta manhã de sexta-feira, enriquecendo aqui a nossa matéria, o jornalismo da Rádio São João del Rei. Eu fiz essa pergunta para o senhor depois que o senhor retornou da última viagem ao exterior. O senhor esteve na China e esteve na Itália. Então, queria saber, mais uma vez, repetindo a pergunta, a importância do senhor ter sido recebido pelo Papa. O Papa além de um religioso, também foi criado na Igreja Católica, né, todos os dogmas da Igreja Católica, a gente conviveu, uma família católica também, mas não só isso, nós temos um Papa pacifista, um Papa preocupado com as pessoas, né? Você falou, Geraldinho, desse momento que a gente vive de... As guerras, né? Que a gente crianças que morrem. E claro que para a gente também é um momento muito doloroso, né? A gente não gostaria de estar aqui. Eu falei outro dia com o senador Rodrigo Pacheco, justamente eu tive a chance de falar o que estava acontecendo em São João del Rei, presidente do Senado, e a gente teve a chance de dizer o que estava acontecendo aqui em São João com os cortes do orçamento. E é sempre muito delicado para a gente, dói muito, né? A gente perde a noite inteira, fica sem dormir, fica remoendo, rolando de um lado para o outro, porque eu venho de família humilde, né? Eu venho de família... Que depende realmente do serviço. Salário, eu dependo do meu salário. Hoje, inclusive, é dia de pagamento. Então, eu dependo do meu pagamento hoje porque eu tenho que pagar as contas, a escola do meu filho, as coisas do meu filho. E eu, como venho de família humilde, quando eu vejo meu filho podendo ter acesso a uma fruta, isso me traz assim, né? A gente fica, por um lado, aliviado, porque ele tem a chance de comer. Mas o outro não tem. O outro não tem. Então a gente fala que dá um constrangimento. Dá um constrangimento. O que a gente quer para os nossos filhos, para os nossos entes, a gente tem que querer para todo mundo. Então, quando a gente toma uma decisão como essa, é muito difícil, porque, por um lado, tem toda a questão da humanidade, do outro, eu tenho dinheiro público, que não é meu, a universidade pública, que não é minha. Enquanto servidor público e eleito reitor, eu fui indicado para cuidar dessa universidade, preservar essa universidade. E, por vezes, temos que tomar decisões difíceis. Acho que é parte do cargo, que acho que ninguém quer passar, mas, infelizmente, a gente passa. E também queria aproveitar para agradecer, Geraldinho, e também nós somos transparentes, tudo que nós estamos fazendo pode ser acompanhado, somos auditados o tempo todo, né? Podemos até cometer erros, porque somos seres humanos, mas vamos responder por eles. E lutamos para não cometer erros, porque somos servidores federais. E tem uma equipe de técnicos administrativos, especialmente, dos docentes também, dos terceirizados, mas esse pessoal do planejamento, pessoal extremamente técnico. Então, nós jamais esconderíamos... Já surgiu que a universidade tem dinheiro. Eu falo, se tem, me dá o mapa, porque deve estar escondido no porão da universidade, porque a gente não tem. Eu preciso saber onde ele está. Porque a gente jamais tomaria uma atitude... O mapa da mina. Me dá o mapa da mina. Outro dia, um aluno aqui em São João encontrou uma pepita de ouro. Então, eu acho que o Santo Antônio está em cima de uma grande jazida, porque eu preciso encontrar, porque nós não temos dinheiro. E, num momento como esse, as pessoas soltarem informações como essa, causando mal-estar, é de uma crueldade sem tamanho. Então, nós estamos no seu programa, para a mídia no geral, ou qualquer cidadão que quiser saber sobre a universidade, lá na reitoria, portas abertas, a gente recebe todo mundo e a gente mostra o que está acontecendo. Então, vocês que nos ouvem, saibam que é um momento difícil, por isso que eu sempre falo que é uma universidade que não é nossa, é de vocês, e nós temos que lutar por ela, para que ela tenha recursos, para que ela possa funcionar bem, formando as gerações que estão aqui agora, mas as gerações que virão ainda. Eu ainda tenho pelo menos um serviço público alguns anos pela frente, pelo menos uns 8 anos, 7 anos, mas depois que eu me aposento, outros virão, e daqui 30, 40 anos, se Deus quiser, e se nós quisermos, teremos uma universidade que continuará recebendo as pessoas para receber formação aqui. E só para finalizar, você veja uma cena muito bonita, Jardim. Outro dia eu participei de um evento, há um tempo atrás, uns 2 anos, alunos que saíram de São João e não estão hoje nem pelo país, estão fora do país trabalhando. Pessoas humildes. Provavelmente alguns de vocês conhecem, né? São parentes, são vizinhos, que vieram estudar com a gente e estão mundo afora. Então, 21 milhões para tocar uma universidade
não é nada por aquilo que a gente pode fazer pela vida das pessoas. Mas, infelizmente, ainda precisamos conscientizar o nosso Congresso Nacional da importância das universidades federais para que realmente a gente possa ser financiado e não ter que vir aqui para falar só isso. A gente pode vir aqui para falar de outras coisas. Quanta ciência a gente está produzindo, quantos alunos a gente formou, como é que estão os nossos trabalhos de extensão nos bairros de São João del Rei, e não vir falar aqui de dinheiro e de demissão de pessoas. Porque isso para a gente, nós que somos educadores, isso é muito triste. Professor, aproveitando a sua presença nessa manhã de sexta-feira, o senhor está sabendo que na próxima segunda-feira, às 4 horas, vai acontecer uma homenagem para o saudoso e sempre lembrado Dr. Tancredo de Almeida Neves. O TRE, o Tribunal Regional Eleitoral, será transferido simbolicamente para São João del Rei, no dia 4, data do nascimento do Tancredo Neves. O que representa isso para o senhor? A gente foi convidado para o evento. Eu acho que o presidente Tancredo Neves, né, infelizmente ele não pode tomar posse, né, então sabemos todos os motivos. Acho que é uma pessoa que, com ideais diferentes dos outros, é um republicano. Talvez o que falte no nosso país são pessoas com espírito republicano, né? Para dialogar nas diferenças. Conciliador. Conciliador. Então, acho que o que nós precisamos no país é o espírito republicano, as pessoas que saibam se respeitar nas diferenças. Eu posso votar em partido X, o outro no Y, posso ter minhas ideias de mundo, desde que todos nós sejamos éticos, que lutemos pela dignidade, que lutemos pelo bem-estar da população, temos que nos respeitar, né? A violência só leva a violência, por isso que a gente fala do Papa Francisco, né? A violência só gera violência. Eu nunca... E aí, para finalizar, né, como diz o Martin Luther King, né, a escuridão não espanta a escuridão, né? Só a luz espanta a escuridão. O ódio não espanta o ódio, só o amor espanta o ódio. Então, que nós tenhamos muita luz e amor para que a gente possa viver um tempo de conciliação e um país melhor, porque a gente ainda tem muito trabalho pela frente. Vivemos uma situação ainda muito difícil. Professor, muito obrigado. Em nome da Rádio São João del Rei, em nome do Jornal das 10 e em nome da nossa diretora-presidente, a doutora Juliane Menezes Machado. Muito obrigado pela participação de Vossa Excelência conosco nessa manhã de sexta-feira. Muito obrigado, um bom dia para todas e todos, um ótimo final de semana e espero poder retornar em breve com melhores notícias. E será um prazer em recebê-lo, quantas vezes necessário for. Queria registrar também a presença aqui do ilustre professor Peter de Matos Campos, que é o chefe de gabinete da reitoria, que está acompanhando o nosso reitor, o nosso querido reitor Marcelo Pereira Andrade. Agora são 10 horas e 38 minutos. Daqui a pouquinho eu vou sortear 2 ingressos para o próximo jogo do Atlético no próximo sábado, Campeonato Mineiro, última rodada no estádio Joaquim Portugal, bairro Matozinhos.